Olá, amigos, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, sejam bem-vindos à oficina de astronomia de número 490, onde nós vamos abordar os principais fenômenos celestes que vão acontecer no outono de 2023. Direção aqui do estúdio de Tiago Basso. E quais são os merchandisings de hoje, meu diretor? Vamos ver aqui na listinha, aqui na colinha. Sim, o canal, né? Como é que vai o canal? Tá indo de vento em popa, né, meu diretor? O canal no YouTube Livro Leve e Solto, aos cuidados do nosso querido diretor aqui do estúdio, Tiago Basso, produtor e editor das nossas oficinas, coordenador do núcleo de realização audiovisual da Rede Ômega Centauri. Livro Leve e Solto, lá no YouTube. Não deixem de conferir. Canal de crítica literária. Continua valendo o esquema da vaquinha.com para o lançamento do próximo livro do nosso colega Rodrigo de Moura Visoni, lá do Rio de Janeiro. Vai se chamar Os Balões de Augusto Severo. Traça a história da vida e da obra, das realizações deste brasileiro nascido no Rio Grande do Norte, que foi contemporâneo e também, de certa forma, rival, no bom sentido, né? Rival do Alberto Santos Dumont. E um projeto que será lançado provavelmente em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas vocês sabem como é difícil conseguir os fundos, né? Então tem essa conta aberta lá no site vaquinha.com.br. Vaquinha é com K, né, meu diretor? E a conta para depósitos de doações é 675869. 675869, e você vai estar colaborando com mais esse projeto editorial do Rodrigo Visoni, nosso colega lá do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, né, meu diretor, sempre é bom lembrar, já está aparecendo aí embaixo, eu creio, mas a Rede Ômega Centauri tem agora uma chave Pix. Você pode fazer as suas doações, apoiar os nossos projetos educacionais, apoiar as oficinas de astronomia também. universoastronomia22@gmail.com, tá aparecendo aí embaixo, né? Bem, e também temos novidades no nosso portal Ciência e Cosmos, o espaço dentro do site da Rede Ômega Centauri, onde eu escrevo. São 7 ou 8 colunas e conteúdos novos são postados regularmente. Agora, pagando apenas R$ 49,90 por ano, você tem acesso a conteúdos exclusivos do nosso portal Ciência e Cosmos. Acesse lá redeomegacentauri.org, portal Ciência e Cosmos, e saiba como se inscrever e assinar mais esse serviço exclusivo. Eu estou estudando astronomia desde 1973. Estou completando 50 anos na qualidade de um humilde estudante de astronomia. E convido você a explorar o universo comigo. Assine o nosso portal Ciência e Cosmos. Apenas R$ 49,90 por ano. Professores têm direito a desconto, pagam apenas R$ 39,90 de anuidade. E se você é estudante, fica mais fácil ainda. Apenas R$ 29,90 o valor da sua anuidade. E você pode pagar com toda a comodidade através do Pix da Rede Ômega Centauri. Meu diretor, não esqueci não esqueci, claro. Você já comprou o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2023? Não? Pois então, não perca mais tempo, mande um e-mail para costeira1@yahoo.com.
para saber como adquirir esta obra espetacular do nosso colega professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza. É a 9ª edição anual. Aqui tem detalhes sobre tudo o que vai rolar no céu do Brasil em 2023. O nome é catarinense, mas não é só para Santa Catarina que vale não, vale para todo o Brasil e determinados fenômenos, inclusive para a América do Sul e mais além. Anuário Astronômico Catarinense 2023, costeira1@yahoo.com para fazer o seu pedido. Tá? Eu recomendo, vale a pena. Bem, meu diretor, então agora sim vamos entrar no nosso conteúdo de hoje, a oficina de astronomia número 490. Estamos na 27ª temporada anual das oficinas de astronomia. Vamos abordar hoje o céu do outono de 2023, revisando os principais eventos que vão acontecer no firmamento nos meses de abril, maio e junho. Os destaques do período são esse aí. Em abril, lá pela metade do mês, Mercúrio visível ao anoitecer. Chuva de meteoros Líridas de abril, atingindo o máximo no período ali de 23, 24 de abril, experimentando céu completamente escuro, portanto um ano favorável para a observação dessa chuva de meteoros. E já vamos saber mais detalhes logo em seguida. No final do mês de maio, Mercúrio estará presente nas madrugadas, uma bela aparição matutina do planeta mais próximo do Sol, e no mês de junho será, sem dúvida nenhuma, o melhor mês para observar o planeta Vênus junto ao poente. Então vamos dar aqui inicialmente uma rápida relação dos principais eventos que acontecem no céu, começando pelo mês de abril. Os horários aqui são sempre referidos ao horário do oficial de Brasília. Então em abril, lá no dia 2, às 8 horas horário de Brasília, nós teremos a conjunção da estrela Régulus, que fica na constelação de Leão, com a Lua, ambos os astros separados por 4 graus e Régulus posicionado ao sul, 4 graus ao sul do nosso satélite. Para vocês terem uma ideia, meio grau é o tamanho aparente da Lua cheia, ou o tamanho aparente do Sol. Né? Dia 6 de abril temos a Lua cheia, praticamente coincidindo ali com o feriado de Páscoa, no hemisfério norte, entre os agricultores principalmente. Ela é conhecida como a Lua da Páscoa, a Lua da Grama ou a Lua dos Ovos. A Lua da Grama porque, findo o inverno longo do hemisfério norte, a grama verdinha finalmente renasce. Né? Ainda no mesmo dia 6 de abril, teremos a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, Spica, em conjunção com a Lua, também em 3 graus sul. E no dia 10, a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião, Antares, em conjunção lunar, a 1,5 grau ao sul do nosso satélite. O principal evento aí dos primeiros dias de abril é a máxima elongação de Mercúrio, no dia 11, 19 horas, horário de Brasília. Mas chama atenção para que o fato de que esta elongação é uma aparição muito desfavorável para nós, observadores do hemisfério sul. Eu diria que praticamente ninguém vai ver Mercúrio nessa máxima elongação aqui das nossas latitudes, em torno de 30 graus ao sul do Equador. Por quê? Primeiro porque ele está muito próximo do Sol. O valor da elongação máxima nessa oportunidade será de apenas 19 graus. As elongações de Mercúrio variam de 18 a 28 graus, no que tange ao valor máximo. Então aqui a gente vê que o valor máximo nessa oportunidade é próximo do valor mínimo, né? 18 graus. Além disso, a eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra no céu, forma para nós aqui da latitude 30 graus sul um ângulo muito fechado, muito raso, com a linha do horizonte. E isso faz com que Mercúrio esteja muito baixo e quando escurece ele já está praticamente inobservável. Então, uma aparição de Mercúrio desfavorável para o hemisfério sul.
No mesmo dia 11 de abril, Júpiter estará em conjunção com o Sol, ou seja, visto da Terra, Júpiter estará passando do lado de trás do Sol, né? E ele deixa, portanto, o céu vespertino e dentro de mais algumas semanas passa a brilhar no céu da madrugada. Dia 13 de abril vai ser Lua na fase de quarto minguante e no dia 15 a Lua fica mais próxima da Terra, a Lua no perigeu, distância de 367.968 quilômetros da Terra, distância de centro a centro, centro da Lua ao centro da Terra. Na segunda metade de abril, no dia 16, nós temos a conjunção de Saturno, o famoso planeta dos anéis, com a Lua, a 3 graus ao norte. No dia 17, Vênus no periélio, ponto mais próximo do Sol. No dia 17 ainda, às 15 horas, Netuno, planeta mais distante do Sol, em conjunção com a Lua, a 2 graus ao norte. E no dia 19, conjunção de Júpiter com a Lua a apenas 0,1 grau ao sul. Na verdade, como o diâmetro da Lua é de 0,5 graus, a gente deduz facilmente aqui que teremos uma ocultação de Júpiter. Essa ocultação é visível na América Central, ela não será visível aqui do Brasil. E além disso, Júpiter ainda vai estar muito perto do Sol, porque como nós vimos aqui, né, no slide anterior, ali no dia 11, apenas 8 dias antes, Júpiter passou pela conjunção solar, então é um evento bastante difícil de observar. No dia 20 vamos ter a Lua nova e ocorre nesse dia um eclipse solar híbrido, mistura de eclipse anular com eclipse total, mas ele também será invisível no Brasil. Nós vamos comentar alguma coisa com ele logo na sequência. No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, Mercúrio em conjunção com a Lua, a 1,5 graus ao norte. No mesmo dia, Mercúrio está estacionário, significa que ele inverte aparentemente o sentido do seu movimento no céu. E no dia 21, ainda às 9 horas, temos a conjunção do planeta Urano com a Lua, a 1,5 graus ao sul. Aí sim, dia 23 de abril, durante a madrugada, acontece o máximo da chuva de meteoros Líridas. Mais precisamente também às 2 horas, na mesma data, nós temos Aldebaran, estrela mais brilhante da constelação do Touro, em conjunção com a Lua, a 8,5 graus ao sul. E às 9 horas da manhã, Vênus em conjunção com a Lua, a distância de 1,5 grau. No dia 26, nós temos a conjunção de Marte com a Lua, separados os dois por 3 graus. A conjunção de Pólux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, também com a Lua. E vejam então, portanto, aqui, né, nesse dia 26, Marte, Pólux e a Lua estarão brilhando próximos no céu. Dia 27, Lua quarto crescente. Dia 28, o apogeu da Lua, ou seja, a maior distância da Terra, 404.299 quilômetros. E, finalmente, no dia 29 de abril, há mais outra conjunção da estrela Régulus, da constelação de Leão, com a Lua a 4,5 graus ao sul. Vejam então que abriu com uma conjunção de Régulus no dia 2 e encerra com outra conjunção de Régulus com a Lua no dia 29. Muito bem, no mês de abril, os principais destaques que eu colocaria aqui são dois. O eclipse solar, que não é visível aqui no Brasil, infelizmente, e a chuva de meteoros Líridas. Então vamos ver, onde será visível esse eclipse solar? 20 de abril de 2023, aqui está a faixa de anularidade e totalidade. Como assim? O eclipse é anular ou ele é total? Ele é as duas coisas. Dependendo da localização geográfica, ele é as duas coisas. Aqui no centro da faixa de totalidade, por exemplo, né, da faixa central do eclipse, ele é total. Mas aqui nas bordas, ele é um eclipse visível como anular. Então, é o tipo de transição entre um eclipse anular e um eclipse total. O eclipse total, o Sol fica completamente encoberto pela Lua. No eclipse anular, resta um pequeno anelzinho de Sol visível ao redor da silhueta negra da Lua. E essas linhas para cada lado aqui da faixa central indicam a região onde o eclipse é visto como parcial. E vejam que não está cobrindo aqui a região das Américas, né? Pega a Austrália,
pega ali todo o sudeste da Ásia, Indonésia, aquela região toda ali, né? Madagascar, aqui inclusive próximo do continente africano, já não chega a ver o eclipse, está bem no limite da zona de visibilidade. Então é um evento que não é acessível para os observadores brasileiros. Na madrugada de 23 de abril, em torno de 4 horas da manhã, nós temos aqui uma simulação do céu feita para um observador em Porto Alegre que está olhando para o norte. Nós temos nesse momento, na direção do ponto cardial norte, uma estrela bem brilhante, azulada, que se chama Vega. Podemos dizer que o ponto de origem aparente dos meteoros da chuva Líridas é aí próximo de Vega. Então, por isso que chama Líridas, porque Vega é a estrela mais brilhante da constelação da Lira, que são essa pequena região aqui do céu. Qual é o problema com essa chuva? Bom, ela teve anos, como por exemplo 1982, em que ela mostrou cerca de 100 meteoros por hora. Então, um bom nível de atividade. Mas, em geral, a atividade é baixa, em torno de 20, 25 meteoros por hora. E existe um agravante para nós, observadores do hemisfério sul. A constelação de Lira, e portanto o radiante dessa chuva, nunca aparece muito elevado no céu para nós aqui do sul. Ela é uma chuva mais bem observável a partir do hemisfério norte. Não que a gente não veja meteoros, mas a gente vê muito menos meteoros do que um observador em céu escuro poderia ver no hemisfério norte, ao norte da linha do Equador. Mesmo assim, a gente pode esperar, talvez, aí ver em torno de 10, talvez 15 meteoros por hora, nessa madrugada de 23 de abril, olhando para o norte, grosseiramente falando na direção da estrela Vega, que é muito fácil de achar. Mês de maio. O que nós temos no mês de maio? Dia 1º, dia do trabalho, conjunção inferior de Mercúrio, ou seja, visto aqui da Terra, Mercúrio estará passando entre o Sol e a órbita do nosso planeta, né? No dia 4, lá na constelação de Virgem, a estrela principal, o Spica, em conjunção com a Lua, distância de 3 graus. Dia 5 é Lua cheia. A lua cheia de maio é popularmente referida no hemisfério norte como a lua do leite, ou a lua das plantações. Isso porque já é primavera lá, né? E o pessoal está plantando, está cuidando dos rebanhos, né? Então são coisas importantes a fazer, né? Para conseguir estocar alimento para o próximo inverno que vem depois. Nesse mesmo dia 5 de maio, nós temos outros eventos importantes. Temos um eclipse lunar penumbral, que infelizmente também não será visível no Brasil. No dia 6, logo na madrugada, nós temos o máximo da chuva de meteoros Eta-Aquáridas, que fica na constelação do Aquário. É uma chuva boa para observar do hemisfério sul. Ela está relacionada ao famosíssimo cometa Halley, mas neste ano, ao contrário do ano passado, a Lua vai interferir, porque vejam aqui, no dia 5 é Lua cheia, e a Lua ofusca os meteoros. Mesmo assim, a gente pode observar. Eu já observei as Eta-Aquáridas em noites de Lua cheia. Claro, a gente vê menos meteoros, porque o céu está mais brilhante, mas a gente tem a vantagem de que a Lua não fica no mesmo campo de visão que a constelação do Aquário. Quando você olha para a constelação do Aquário, ou seja, ali por 3 horas da manhã, na direção nordeste, mais ou menos 45 graus de altura, você tem a Lua e a Lua cheia, né? Você tem a Lua cheia nas suas costas, então pelo menos ela não fica direto dentro do seu campo de visão. Tá? Dia 7, Antares, na constelação do Escorpião, estrela principal, em conjunção com a Lua, 1,5 graus ao sul. Dia 9 de maio, a conjunção do planeta Marte com a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, Pollux, distância de 5 graus. E no mesmo dia, a conjunção de Urano com o Sol. O planeta Urano passando por trás do Sol, portanto deixando temporariamente de ser visível também, passando do céu do período vespertino para o céu matutino. Dia 11 de maio, perigeu da Lua, 369.343 quilômetros da Terra, distância mínima. Dia 12,
a Lua entra em quarto minguante. Dia 13, conjunção de Saturno com a Lua, 3 graus norte. No dia seguinte, dia 14, Mercúrio no afélio, ou seja, na sua maior distância do Sol. Dia 23, ainda no dia 14, às 23 horas, Netuno em conjunção com a Lua, 2 graus ao norte. E no dia 17 é a vez de Júpiter fazer conjunção com o nosso satélite, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, e às 20 horas Mercúrio em conjunção com a Lua, a 3 graus e meio. No dia 18 de maio temos Urano em conjunção com a Lua, mas não deve ser fácil de ver isso, porque o Urano ainda está próximo do Sol, né? Dia 19, Lua Nova. E aí prossegue o mês com uma série de outras conjunções lunares. No dia 20, Aldebaran, estrela principal da constelação do Touro, aparentemente situada lá no aglomerado das Íades, conjunção com a Lua, a 8,5 graus ao sul. No dia 23 é Vênus em conjunção com a Lua, 2 graus sul. Também no dia 23, Pólux, estrela mais brilhante de Gêmeos, em conjunção lunar. No dia 24 é a vez de Marte, Marte separado de 3,5 graus ao sul da Lua. O dia 25 nos reserva o apogeu lunar, mais um apogeu, 404.509 quilômetros da Terra. Aí temos dia 27 a Lua na constelação de Leão, fazendo conjunção com a estrela Régulus, estrela principal ali daquela área. Temos a Lua também entrando no quarto crescente. E no dia 29, Mercúrio na máxima elongação a 25 graus oeste do Sol. Esta aparição aqui, matutina, é das mais favoráveis de Mercúrio para nós, observadores do Hemisfério Sul, em 2023. Dia 29 de maio, Vênus em conjunção com Pólux, lá na constelação de Gêmeos. Dia 30, o afélio de Marte, planeta Marte na sua maior distância do Sol. E no dia 31, novamente, uma conjunção da estrela Spica, em Virgem, com a Lua, a 3 graus ao sul. Então vejam que maio abriu com uma conjunção de Spica com a Lua e fecha também com outro evento semelhante. Aqui nos destaques de maio, nós temos esse eclipse lunar penumbral no dia 5. Aqui tem esse mapa mundi que mostra a região onde o eclipse é visível. Mais uma vez lá na região da Ásia, da Austrália e basicamente do Oceano Índico. As Américas estão aqui, essa região escura é a região onde o eclipse não é visível de forma alguma. Tá? Na África ele é parcialmente visível lá no Oceano Pacífico, né? Aqui, ó, no centro-oeste do Oceano Pacífico é possível ver também parcialmente, mas o evento é inteiramente visível basicamente aqui na Ásia, na Austrália, na Indonésia, em Madagascar e na região do Oceano Índico, pegando um pouco também da Antártida. É um eclipse penumbral, por quê? Porque a Lua não entra na sombra da Terra. A sombra da Terra seria esse círculo vermelho e ao redor dela existe uma região mais ampla, que é o cone de penumbra. Se você está dentro do cone de penumbra e olha para o Sol, você vê uma parte do globo terrestre ocultando o Sol. Então você não está recebendo aqui dentro dessa região toda a luz que poderia receber do Sol. Aqui nós temos então a trajetória da Lua e vejam que ela é uma trajetória através do cone de penumbra. Aqui no centro do eclipse ela até chega a tangenciar a região da sombra, mas não penetra na sombra terrestre. Então por isso que chama-se um eclipse penumbral. No dia 29 de maio, esse sim eu diria que é o grande destaque do mês, nós vamos ter uma aparição matutina de Mercúrio bastante favorável. E quem nunca viu Mercúrio, não sabe achar Mercúrio, pode aproveitar a presença de Júpiter, que também estará na madrugada na direção do ponto cardeal leste. Isso aqui é uma simulação para as 6 horas da manhã de 29 de maio de 2023, aqui para a região de Porto Alegre, latitude 30 graus sul. Então nós temos Júpiter e abaixo dele Mercúrio estará brilhando
É uma aparição favorável porque a distância entre Mercúrio e o Sol é de 25 graus. Lembro que no máximo ela pode ser de 28, então é um bom afastamento angular. E além disso, a eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra no céu, esta linha que aparece aqui, vejam que forma um ângulo bem aberto com a linha do horizonte. Um ângulo assim, grosseiramente falando, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, quase, um pouquinho até maior. Então isso favorece. São justamente as duas condições que não aconteciam na elongação vespertina de Mercúrio no mês de abril. Lá o ângulo era muito raso, a eclíptica estava muito fechada em relação à linha do horizonte e a separação entre Mercúrio e o Sol era muito estreita, era 19 graus contra 25 graus agora nessa aparição matutina. Ok, no mês de junho nós vamos ter lá no início a Lua brilhando na constelação de Escorpião, fazendo conjunção com Antares, principal estrela daquela constelação, isso no dia 3, às 19 horas. Já no dia 4, a 1h42, ocorre a Lua cheia. A Lua cheia de junho é referida como a Lua das Flores, a Lua das Rosas, ou ainda a Lua dos Morangos, porque é época, né, de flores, de rosas, de frutas no hemisfério norte, né, com o final da primavera e a aproximação da chegada do verão. No dia 4 de junho nós teremos também o planeta Vênus na sua máxima elongação do Sol, 45 graus a leste do nosso astro-rei. No dia 15, ainda no dia 4, né, às 15 horas, Mercúrio em conjunção com o planeta Urano, uma separação aparente de pouco menos de 3 graus. No dia 6, perigeu da Lua. Dia 9, conjunção de Saturno com o nosso satélite, 2,5 graus ao norte. E no dia 10 de junho, a fase de quarto minguante, da fase lunar de quarto minguante. No dia 11 de junho, Netuno em conjunção com a Lua, a 1,5 graus ao norte. No dia 14, conjunção de Júpiter, maior planeta do sistema solar, com a Lua. No dia 15 é a conjunção de Urano com o nosso satélite. E no dia 16 é Mercúrio em conjunção com a Lua. Tá? Então vejam, no caso de Júpiter, separação de 1,5 graus. Tá? No caso de Urano, 2 graus. E no caso de Mercúrio, um pouquinho mais, 4 graus de separação angular. Lembrando novamente que meio grau equivale ao tamanho aparente da Lua ou do Sol. Ainda no dia 16, a conjunção de Aldebaran com a Lua, a 8 graus e meio. Né? No dia 17, é Mercúrio que faz conjunção com Aldebaran. Então, Mercúrio está ali perto de Aldebaran e do aglomerado das Íades, dentro da constelação do Touro. Saturno estacionário também no dia 17 de junho, significa que ele para o seu movimento direto, feito de oeste para leste no céu, e após essa data começa a mover-se lentamente como se estivesse dando marcha ré entre as estrelas. É o que se chama movimento retrógrado, feito de leste para oeste em relação ao fundo do céu estrelado. Isso é apenas uma ilusão que resulta da combinação do movimento de Saturno e do movimento da Terra, ambos em torno do Sol. Tá? Eles se fazem no mesmo sentido, porém com velocidades diferentes. No dia 18 de junho temos a Lua Nova. No dia 20, lá na constelação de Gêmeos, Pólux em conjunção com o nosso satélite, 1,5 grau. E aí no dia 21, meu diretor, que coisa séria, dia 21, às 11 horas e 58 minutos da manhã, o solstício de junho, o início do inverno. Mas eu até não ficaria muito triste não, viu, meu diretor, porque as pessoas pensam, mas agora é que vai começar o inverno. Pois é, mas o pior não é a partir do dia 21 de junho para frente. Claro que climaticamente faz muito frio, mas astronomicamente, o que eu acho pior, mais deprimente, é justamente esse período que vai de 21 ou 20 de março até 21, 22 de junho, que é quando o Sol está caindo para o norte do equador celeste. Aqui no dia 21 de junho, ele atinge a maior declinação boreal, ou seja, 23 graus e meio ao norte da linha do equador celeste, que é a projeção do equador da Terra no céu.
E a partir do dia 21 de junho, ele começa novamente a levantar-se no céu. Então, é o início astronômico do inverno, não é o início climatológico, tá? Mas assinala um momento de inversão de uma tendência. Até então, o Sol deslocava-se para o norte. A partir de então, ele começa, ainda que muito lentamente no início, a voltar para nós aqui do hemisfério sul, para brilhar e nos aquecer na primavera, que com certeza virá, né, meu diretor, e no verão também, no verão do ano que vem. Então é necessário ter paciência. Bom, dia 22 de junho, conjunção de Vênus com a Lua. Ainda no mesmo dia, conjunção de Marte com a Lua. Então a gente deduz aqui, ó, que Vênus, Marte e a Lua vão estar próximos no céu, né? Apogeu da Lua também no dia 22. No dia 23 de junho, conjunção de Régulos lá no Leão, com o nosso satélite, a 4 graus ao sul. E no dia 25 é o planeta Netuno, que se encontra estacionário, cessando o movimento direto e assumindo o seu movimento retrógrado, conforme visto aqui da Terra. E no dia 26 tem a Lua em quarto crescente, no dia 27 Mercúrio no periélio, ou seja, menor distância do Sol, e às 18 horas, lá na constelação de Virgem, a estrela Alfa Virginis ou Spica em conjunção com o nosso satélite, 2,5 graus de separação. Eu destaco no mês de junho a máxima elongação de Vênus ao Sol, 45 graus a leste do Sol. Isso aqui é uma simulação feita para o dia 4 de junho de 2023, em torno das 19 horas, horário de Brasília. Em Porto Alegre, olhando para a direção do oeste-noroeste, a gente tem então Vênus e Marte. E aqui embaixo as duas estrelas da constelação de Gêmeos, Pólux e Castor. Tá? Já o céu razoavelmente escuro, um pouquinho à esquerda, né? Quem tiver de frente para Vênus vai ver Próxion e também Sírius, que são estrelas ainda do nosso céu de verão. Vejam que a eclíptica, projeção da órbita terrestre nessa época do ano, para nós aqui na latitude 30 graus sul, faz um ângulo de inclinação intermediário com a linha do horizonte, digamos assim, um ângulo de mais ou menos 45 graus. Não é uma situação de perpendicularidade, mas também não é uma situação de ângulo muito fechado. De qualquer maneira, Vênus é o terceiro astro mais brilhante no céu, né? É o primeiro depois do Sol e da Lua, e, portanto, não é difícil de ver. Vênus já está bem visível agora e atinge a condição de melhor visibilidade na primeira semana de junho, em função da sua máxima elongação a 45 graus leste do Sol. Esta foi a oficina de astronomia número 490. A gente volta na próxima oficina. Até lá e obrigado pela sua assistência.